Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Vasco, vitória por 1-0 contra o Atlético Goianiense e com isso a classificação na Copa do Brasil. Confronto bem equilibrado, confronto que no geral foi um jogo ruim das duas equipes, tecnicamente dá para dizer que talvez a única chance clara do jogo foi o gol do Vasco, um jogo bem pegado, truncado, com poucas oportunidades. Duas equipes que viviam uma fase ruim, principalmente o Atlético Goianiense, e o Vasco arranjou um gol no último lance do primeiro tempo, literalmente. Depois do Atlético só da saída de jogo e o juiz apita, e foi o gol que definiu a classificação do Vasco. Tá ok? Vou fazer a análise completinha desse jogo aqui. Só antes de tudo, soltar a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu tenho que destacar duas coisas. Primeiro, a área de membros da Eurocopa já está criada faz um tempão. Eu tô falando isso aqui já deve ter mais de uma semana. O link está aqui embaixo. Ainda tem um cupom de desconto para quem é inscrito aqui no canal, cupom 21 Futebol Clube. Você ganha 21% de desconto. Usando ele, fica menos de R$ 15. Baratinho, tem análise completinha de todos os jogos da Eurocopa, os destaques de cada seleção. É, Vai dar uma nostalgia bem bacana para você de relembrar toda a competição, tá? Fora que tem análise de tudo bem detalhadinho dos jogos. E a segunda coisa é falar como é que foi o gol do Piton, né, cara? Basicamente, o último lance do jogo tem um bate-rebate ali. O Pedro Rangel sai, foi uma dividida acho que com o Verratti, né? Sobra pro Piton, ele finaliza, chega a ter um desvio no meio do caminho. O Guilherme Romão tava em cima da linha, cara. Era tranquilo de cortar essa bola. Mas ali no desespero, no nervosismo, a bola bate uma perna, ele chuta o vento e é uma atrapalhada que termina no gol do Piton, tá? Então, é um jogo feio, com um gol feio e uma falha da defesa ainda. Então, combina muito bem com a fase das duas equipes. O Vasco vive, não sei se dá pra dizer que vivia ou ainda vive. O pior momento depois que o Paiva assumiu, né? Vinha de 4 jogos seguidos sem vitória. Ia vencer o Bragantino no final de semana, tomou um gol no finalzinho da partida. Tava começando a se instaurar uma certa crise no Vasco, mas essa classificação dá uma moral muito grande, beleza? Pedro Rangel chegou a ser expulso, mas só depois do jogo, né? Com aquela reclamação, enfim, natural depois de uma eliminação, ainda mais com a pressão que o Atlético vem sofrendo. Troca de técnico e tudo, né? Inclusive o Mancini, que foi demitido, trouxe o Humberto Louser, eu lembro dele no Guarani, lembro dele na Chapecoense. E o Mancini saiu do Goianiense em poucos dias foi anunciado no Goiás, cara. Que loucura. Enfim, vamos para os destaques da partida, começando pelo Vasco. O Léo Jardim acabou nem sendo tão exigido como normalmente é. O Paulo Henrique foi bem, tanto na defesa quanto no ataque, fez um jogo muito bom. O Maicon eu gostei, tá? Porque ele eu diria que foi o cara do Vasco que teve mais liberdade para criação, principalmente no primeiro tempo, quando tava esse jogo mais truncado, nervosismo dos dois lados. O Maicon era quem tinha mais liberdade. E por ser zagueiro, a gente espera às vezes vários erros técnicos, mas não. Deu passes muito bons, viradas de jogo boas. Conseguiu usar muito o Paulo Henrique nessa criação. Então achei que o Maicon foi muito bem, tanto na parte defensiva e principalmente nessa criação das jogadas que ele foi muito exigido, né? O Léo, cara, eu vou confessar aqui, eu não, lógico, eu não tenho que mentir, eu não assisti o jogo contra o Bragantino, mas eu vi os gols, né, cara, e o gol que o John faz no início do jogo, cara, é bizarra a falha do Léo, mano. Eu, sei lá, cara, eu não consigo gostar muito dele não, mano. Enfim, de um lado, o Maicon, que às vezes não, até pouco tempo atrás era muito mais criticado do que o Léo, na minha visão fez um grande jogo, e o Léo não foi mal, tá, ele foi bem também, mas sei lá, eu não consigo confiar muito não. Tipo, sei lá, eu não gostaria de ter ele na zaga do meu Grêmio, por exemplo. Tá. Aí o Piton, cara, o Piton chegou a ser substituído para a entrada do Vitor Luiz, que salvou uma bola espetacular no segundo tempo, uma chance que o Max, que entrou muito bem por sinal, daqui a pouco eu chego no Atlético Goianiense, ia dar o passe, acho que pro Derek, não lembro direito, ou pro Hurtado, e o Vitor Luiz corta. No geral, o Piton foi bem, atacou até que bem, e na verdade foi bem discreto, né? Mas no momento decisivo é ele que fez o gol da classificação. Um destaque aqui é que o Vasco, ao invés de usar dois volantes, o Payet pelo meio, o Watson de um lado e o David do outro, o Paiva optou por ir com três volantes e dar mais liberdade para o Payet, né?
E o Adson também não é aquele ponta que fica espetado para dar profundidade. É um cara que vem muito pro meio, em vários momentos caiu pela esquerda também na armação. Então o Vasco basicamente jogou sem ponta. Jogou com dois caras vindo de trás na armação. O Adson, na teoria, era o mais ponta entre eles, porque é um cara rápido do drible, mas não é um cara que é muito incisivo de para cima, corta pro meio e chuta. É um cara que é muito bom na criação, tem bom passe, boa visão de jogo. O Payet nem se fala. Mas às vezes faltou essa profundidade. E quando entra o Watson e o Payet na armação, quem ganha muita liberdade é o Piton e o Paulo Henrique. E tanto é que o gol da partida foi marcado pelo Piton. Essa é uma estratégia que eu acho interessante de você acumular volantes no meio de campo e dar liberdade para os laterais. Que aí qualquer coisa, se terminar dando errado a jogada, os volantes podem fazer essa cobertura. E eu acho que é nisso que o Paiva pensou. Acumular volantes no meio para dar liberdade para os laterais. Quando você joga com só dois volantes e aí dois pontas e um meia mais centralizado, aí você não pode subir tanto com os laterais, né? Porque se dá errado a jogada, não tem a cobertura lá atrás. Eu acho que foi esse o pensamento dele. Acumular volantes no meio de campo, que nem eu falei, foi com três, para poder dar liberdade para os laterais, que são dois laterais que atacam muito bem. Tanto o Paulo Henrique, que é um jogador que eu diria que é mais forte, é mais rápido que o Piton, mas o Piton pega melhor na bola, não é à toa que o gol foi dele. Tá? Então acho que essa foi a principal estratégia do Paiva para o jogo, acumular volantes no meio de campo para dar liberdade para os laterais. E essa é uma estratégia que, assim, eu torço pro Grêmio, né? Eu não escondo aqui, lógico. É uma estratégia que o Grêmio vem fazendo também. No último jogo contra o Atlético Paranaense fez isso. Tem momentos que joga com três zagueiros, e aí dá liberdade para os laterais. E tem momentos que acumula volantes no meio para dar liberdade para os laterais. São estratégias. Então seria mais ou menos como se colocasse o Rojas na direita, o Maicon pro meio e o Léo pela esquerda, poderia dar liberdade do mesmo jeito para os laterais. Ao invés de usar três zagueiros, você usa três volantes. E ainda tem essa capacidade de criação no meio, tá? Enfim, o Piton foi muito bem. O Hugo Moura achei meio discreto. O esforço eu gostei. Às vezes passes na fogueira, forçados. Mas não tem jeito, cara. Para fazer o jogo acontecer, às vezes você tem que forçar esses passes mesmo. E o esforço foi o cara que não pensou duas vezes na hora de dar um passe mais forte, um passe que nem que a marcação tivesse chegando, mas um passe em progressão. Achei que ele foi bem. Foi basicamente o oposto que o Hugo Moura fez. O Hugo Moura basicamente o jogo inteiro, o que que ele fez? Dominava para trás e forçava passe no Paulo Henrique. Para trás, Paulo Henrique. Para trás, Paulo Henrique. E é um jogo que assim, você sobrecarrega demais o Paulo Henrique e não dá desenvoltura pro meio. Não à toa, depois que ele saiu, achei que o Vasco melhorou, tá? Mas aparentemente vive fase boa, né? Eu lembro daquele início contra o Atlético Paranaense, que ele erra um passe e depois é expulso logo no início do jogo. Mas ele deu a volta por cima, não à toa conseguiu virar titular desse time, né? Mas no jogo, achei que fez muito do básico. Por outro lado, que nem eu falei, gostei do Sforza. Eu gosto muito do Matheus Carvalho, é um cara que ajuda muito nessa criação, é muito bom tecnicamente. Enfim, o Adson achei que foi bem também. O Adson não foi muito incisivo para finalizações, chances claras, mas na criação, que foi o que ele se propôs, vir para o meio, caiu para a esquerda, muitas vezes muito perto do Payet, que nem eu falei, saindo da função de ponta, virando quase um meio armador. E deu bons passes, teve uma jogada, puxando aqui na memória, por exemplo, que ele dá um passe espetacular no meio da marcação para o Payet dominar no peito. No peito no peito do pé, na dúvida. No peito ou no peito do pé. E aí ele finaliza pra fora no primeiro tempo. Foi talvez a jogada mais bonita do jogo, pra gente ver o nível que foi o jogo. O Payet, eu achei que o Payet fez um bom jogo, tá? Só que o Payet é um cara que arrisca muito, né? Às vezes parece que ele é meio displicente, e eu acho que é mesmo, às vezes. Mas é porque ele sabe que ele tem muita qualidade. A gente olha pra esse time do Vasco e é nítido que a jogada diferente de que a gente vai esperar é do Payet. E deu excelentes viradas de jogo, finalizou bastante. Só no primeiro tempo eu lembro de uns dois, três chutes dele. Enfim, buscou muito gol, às vezes faltou caprichar um pouquinho mais na finalização. Mas no geral fez um jogo bom. E o Verratti é espetacular. Eu acho que é, porra, eu acho que não vou dizer todo mundo, mas quase todas as equipes da Série A gostaria de ter um centroavante como o Verratti. É um cara que tem uma bola aérea espetacular, eu diria que no quesito bola aérea é o melhor centroavante do Brasil, do futebol brasileiro, né? É realmente muito bom na bola aérea. Porém, em vários momentos forçaram lances de velocidade, e aí não é com ele. Primeiro porque é característica, um cara que é mais pesado, centroavante. E pela idade também, né? O cara já tem o quê? Uns 35 anos. Que eu querer colocar ele pra correr, porra,
Não dá. É um cara que é para você jogar, fazer o pivô, uma tabelinha e principalmente focar nas bolas aéreas para ele. Que nem eu falei, ele é especialista. Entraram o Vitor Luiz, entrou voando, foi muito bem na lateral esquerda, que nem eu falei, um corte fundamental. Seria gol, muito provavelmente o gol do empate do Goianiense na reta final da partida. E o Vitor Luiz corta, tem muito mérito ter que enaltecer isso. O Emerson Rodrigues entrou no final e entrou muito bem, aberto pela direita também. Primeiro lance dele já gerou uma chance muito perigosa, terminou acho que com o GB, enfim. O GB e o João Pedro tiveram dois erros que geraram contra-ataques para o Goianiense, né? Do GB eu acho que gerou até falta, que foi o do cartão, e o do João Pedro, que acho que foi justamente esse lance que eu citei do Vitor Luiz, foi o erro de passe dele. Se eu não estiver enganado, foi. Mas dois caras que erraram nesses lances, eu diria que o GB foi até melhor com a bola nos pés. Mas o João Pedro realmente não foi tão bem. Entrou o Galdames também, precisa se redimir em determinado momento. Com o Ramon Dias chegou a ser importante, mas hoje é um cara que perdeu muito espaço no Vasco. Destaques do Goianiense, eu queria destacar primeiro que é um time que, por mais que seja o lanterna do Brasileirão, uma equipe que vive uma fase horrorosa, quesito centroavantes, cara, tá muito bem servido. O Emiliano Rodrigues é muito bom jogador. Entrou o Hurtado, que até outro dia era titular no Bragantino, titular no Boca Juniors, jogou na LDU contra o Fluminense, na Recopa Sul-Americana. É um cara que já é muito rodado e é a reserva desse time. Ainda tem o Campbell que trouxe, que pode fazer essa função. O Derek que entrou, que era muito bom no Guarani também. Então, porra, só que eu já citei 4 centroavantes, cara. Tá muito bem servido nessa posição. Enfim, o problema não tá lá, na minha visão. Acho que é num contexto maior do que simplesmente a culpa do centroavante. Pedro Rangel não foi muito exigido. O Rony vinha fazendo um grande jogo até ele sentir entre o Haldane na posição dele. O Romão falhou no gol do Piton, querendo ou não, deu uma atrapalhada ali, era um lance totalmente cortável. Existe essa palavra? Que dava pra cortar com tranquilidade até. Acabou que no nervosismo ele foi chutando, chutou uma perna, bateu na outra e foi gol do Vasco. Não gostei do Gonzalo Freitas. Qualquer pressãozinha do Vasco gera bicão pra frente. Faltou repertório. Não gostei do Baralhas, errou muito na tomada de decisão. O Shailon, pela importância que tem na criação das jogadas, faltou participar mais. O Luiz Fernando, cara, é impressionante. Eu acho que eu já comentei aqui no canal. Não sei se foi no jogo do Flamengo, que o Goianiense perdeu por 2-0. Cara, o Luiz Fernando chegou a ser importante no Botafogo. Jogou no meu Grêmio. Mas é impressionante, no Atlético Goianiense o cara vira um craque, velho. Que nem eu já comentei aqui, em equipes de menor expressão, quando ele tem a liberdade de talvez ser o melhor jogador do time, ele consegue se desenvolver. Agora ele chega num Grêmio, chega num Botafogo, onde tem vários outros. Botafogo na época nem era tão forte, mas no Grêmio ele era um cara que já era muito contestado e ele não consegue se desenvolver. Agora, quando ele chega para ser o craque do time, ele consegue. Deu chapéu, deu caneta, gerou lances perigosos, deu bom passe. Foi muito bem, cara. O Goianiense quase fez um golaço em triangulação de passe que terminou com um passe para ele. Não lembro se era pro Hurtado ou para quem, que terminei em escanteio depois, mas foi uma jogada muito bonita que seria um golaço. O Alejo Cruz, que é muito versátil, também já chegou a jogar de lateral, jogou flutuando pelo meio, caía pra ponta. É um cara que é muito versátil. E o Emiliano no ataque também não fez um grande jogo. Entrou o Rodalega na esquerda, né? O Haldane entrou na direita improvisado, já que o Maguinho não estava disponível. Entrou o Max pela direita, entrou voando, entrou muito bem o Max. Entrou o Derek no ataque, também deu bem mais mobilidade. Lembrei de uma chance do Derek, que terminou uma grande defesa do Léo Jardim. Acho que foi uma cobrança de escanteio, inclusive. Era bola aérea. E entrou o Hurtado também para fazer mais um centroavante lá na frente, né? Enfim, tinha opções boas ainda. O Luiz Felipe é um bom zagueiro, ex-Santos, e o Campanhar é um excelente meio-campista também, ex-Chapecoense e ex-Inter. Enfim, finalizações 7 do Vasco sendo 2 a gol, 11 do Goianiense sendo 2 a gol. Que nem eu falei, um jogo bem pegado, mas com poucas chances claras. Que nem eu falei, um jogo feio, com um gol feio, de duas equipes feias e que o Vasco tá classificado ganha muita moral. O Goianiense teve mais posse, 26 faltas no total, dando 5 amarelos, 3 pro Vasco, 2 pro Goianiense. Um escanteio pro Vasco, 5 pro Goianiense. O Vasco não teve um mísero escanteio no primeiro tempo, cara. Como eu sei disso? Matou minha aposta. Esperava uma pressão inicial muito grande do Vasco. A fase do Goianiense horrorosa, o Vasco jogando em casa com o apoio da torcida.
não conseguiu produzir um mísero escanteio. É justamente isso que eu falei. Um jogo muito disputado, mas um jogo feio. O Vasco não conseguiu imprimir pressão, o Goianiense não conseguiu apresentar um futebol muito bom também, não conseguiu fazer gol. No geral, um jogo que foi muito pegado e o Vasco foi efetivo lá na frente com o Piton. E aí o segundo tempo foi para administrar enquanto o Goianiense tentava encontrar espaços e não conseguia. Enfim, com esse resultado o Vasco está classificado, beleza? São duas equipes que vão brigar provavelmente até o final do campeonato pelo rebaixamento no Brasileirão, principalmente o Goianiense. O Goianiense é certeza. O Vasco, dependendo, se emendar uma sequência boa de volta, que nem já chegou a ter com o Paiva, pode ser que escape dessa briga na reta final. Agora o Goianiense não, vai ficar lá até o final com certeza. Talvez escape, talvez, mas é muito difícil. Mas nunca dá pra dizer que não dá, né? A gente viu o Fluminense, viu o Grêmio, o Corinthians, todo mundo se remontando, o próprio Vasco. Mas é porque a fase não é boa, demitiu o técnico, aí troca de jogador e não melhora. Mas é um time que nem eu falei, tem um elenco que é bom, tá? É melhor, na minha visão, é um elenco melhor que o do Vitória, é um elenco melhor talvez do que o do Criciúma, é um elenco talvez melhor do que o do Cuiabá, ou pelo menos no nível muito parelho, cara. E são equipes que estão na frente do Goianiense. Então dá para apresentar mais, tá? Tem bons jogadores, que nem eu falei, só de centroavante citei quatro centroavantes muito bom. Seriam titulares em praticamente todas as equipes da Série B. E em pelo menos umas 3, 4 da Série A, vai. Também seriam titulares. Então tem muitas opções ali para esse time do Atlético Goianiense do meio para frente. Mas tem que fazer gol, tem que render e também tem que voltar a apresentar uma boa fase, né, cara? Então acho que é isso. Com esse resultado, o Vasco volta a ganhar moral, né? Vinha numa fase ruim, 4 jogos seguidos sem vitória. E essa vitória dá muita confiança para sequência. Muita confiança eu não sei, porque o futebol foi ruim, mas o resultado foi bom. E é aquilo, né? Você pode ter 30 finalizações, 12 escanteios. Se não fizer nenhum gol, não adianta de nada. Então o Vasco não teve volume de jogo, não fez um grande jogo, mas na chance que teve, o Piton aproveitou numa atrapalhada ali do Guilherme Romão, com o goleiro já tendo saído na dividida com o Verratti, enfim, e termina no gol do Vasco. Craque da partida, cara. Queria destacar aqui alguns, ó. Paulo Henrique, Maicon, Piton, Sforza, Payet, Verratti, Matheus Carvalho, Adson. Mas, velho, eu queria destacar que eu gostei muito do Maicon, mano. Eu sei que é um cara contestado, mas eu achei que fez um grande jogo. Pra mim, eu trouxe esses destaques, mas pra mim, os três principais destaques ficam no Paulo Henrique, no Maicon e no Piton. Os três foram muito bem. O Paulo Henrique virou unanimidade nessa lateral direita. Eu acho que hoje nenhum torcedor do Vasco contesta que é ou o Paulo Henrique ou o Pumita. Eu acho que hoje é nítido que o Paulo Henrique é o titular. Na esquerda o Piton foi decisivo. O Vitor Luiz que entrou no lugar dele entrou bem também. Mas eu vou no Maicon, tá? Que é um cara que é conturbado, mas que eu gostei, achei que foi bem. Eu sei que é um cara que é devagar, até pela idade, enfim, mas é um cara que distribuiu bem o jogo, marcou muito bem. No geral, gostei muito da partida dele. Mas tem vários destaques, vários não, mas é porque não teve um grande destaque. Mas no geral, caras que dá pra enaltecer que fizeram uma boa partida, beleza? Então, pra mim foi o Maicon. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. E o que você achou dessa partida? Se você estava torcendo pro Vascão, estava torcendo pro Dragão, o Goianiense, né? E o que você espera da sequência de temporada para essas equipes? O Goianiense vai sobrar só a briga contra o rebaixamento. O Vasco segue vivo na Copa do Brasil. E dá para se engrenar uma sequência boa de resultados, olhar mais para cima no Brasileirão. Se não, vai ficar nessa luta contra o rebaixamento de novo. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.